Na cidade de Moore, que fica no estado de Oklahoma, era 5 de janeiro de 1981. Era o aniversário de 21 anos de Tracy Nelson. Seu marido Jeff chegou ao apartamento do casal esperando uma celebração, mas encontrou a porta do apartamento destrancada. Ao entrar, ele encontrou o pior. Sua esposa Tracy estava no chão, sem vida. Ela havia sido esfaqueada diversas vezes, e uma delas foi fatal no pescoço. Não havia sinais de arrombamento, luta ou mesmo abuso da vítima. O roubo foi descartado, já que nada havia sido levado da residência, exceto um pequeno chaveiro com o nome de Tracy. Algo que a polícia disse que pode ter sido levado como uma espécie de troféu pelo criminoso. Porém, o assassino deixou para trás algumas pistas. Uma delas foi uma digital, que infelizmente a polícia comparou com seu banco de dados, mas não achou nenhuma pessoa que fosse compatível. A segunda era um talão de serviços a cabo, uma espécie de nota de serviço, uma nota fiscal. Não se sabe se é cabo de energia ou TV a cabo, algo que era muito comum na época. Mas o que explica como o assassino conseguiu entrar no apartamento. Ele não precisou arrombar a porta. Ele se passou por um prestador de serviço. Algo que, infelizmente, até aqui no Brasil, acontece com uma certa frequência. Bandidos se passam por prestadores de serviço de energia, televisão, internet, para poder cometer seus crimes. Temos que tomar muito cuidado. Nesse recibo estava o endereço de Tracy e no campo abaixo escrito "Trabalho concluído", como se ele tivesse terminado o serviço que foi fazer. Havia uma assinatura e o horário marcava 11h51 da manhã, dando uma hora bem aproximada de quando foi o crime. A caligrafia naquele papel e sua digital são as únicas pistas encontradas. Mas até hoje, ninguém foi capaz de identificar quem assassinou Tracy Nelson em seu próprio apartamento. Se estamos falando de casos que desafiam a lógica, esse está no topo da lista. O cenário é o infame Hotel Cecil, que fica em Los Angeles. A época era janeiro de 2013. Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, desapareceu misteriosamente, enquanto estava hospedada lá. Sem nenhuma pista durante a semana, a polícia liberou aquela que se tornaria a pista mais estranha e perturbadora desse caso. Um vídeo de 4 minutos da câmera de segurança de um dos elevadores. As imagens eram completamente estranhas. Elisa entra no elevador e aperta o botão várias vezes, e vários deles. Porém, a porta não fecha. Ela parece bem assustada. Chega a se encolher no canto do elevador e tenta espiar pela porta, como se tivesse sendo seguida. Uma hora também, ela sai do elevador e começa a gesticular, fazer movimentos estranhos e bem bizarros, movendo a mão como se estivesse conversando com alguém ou alguma coisa no corredor, algo que a câmera não pega. Depois de um tempo, ela acaba desistindo e vai embora no corredor. E misteriosamente, um pouco depois, o elevador volta a funcionar. Até então, essas filmagens bizarras eram as únicas pistas. Porém, 19 dias depois, o mistério ganhou um contorno ainda mais sinistro. Os hóspedes do Hotel Cecil começaram a reclamar que a água do local estava com a pressão meio baixa e que a cor estava meio escura e com um gosto meio estranho. Então, o funcionário de manutenção foi mandado para o telhado do local para verificar as enormes caixas d'água. Ele acabou fazendo uma descoberta sinistra.
O corpo de Elisa Lam estava lá dentro, flutuando, sem roupa, junto com seus pertences. Embora o laudo oficial tenha apontado afogamento acidental, devido a um surto bipolar ou algo do tipo, as pistas deixadas no local abriram margem para teorias criminais, que a polícia nunca conseguiu responder. Uma das coisas estranhas nesse caso é o tempo do vídeo que aparece nas imagens. Talvez não dê para ver bem, pois eu peguei um vídeo que está remasterizado, e assim o tempo fica um pouco difícil de enxergar. Mas no vídeo original, e nos relatos, mostra que algumas partes do vídeo foram adiantadas ou mesmo cortadas. Tipo, o vídeo pula de um tempo para o outro. Um exemplo, como se ele tivesse 1 minuto e 30 e pula rapidamente para 1 minuto e 45. Como se alguém tivesse editado alguma parte, cortado ou adiantado, ou coisas do tipo. Será que algum funcionário que tinha acesso às gravações queria esconder alguma coisa e fez isso? Bom, a polícia não achou pistas disso. Outra pista bem estranha é o telhado do hotel, que é protegido por uma porta trancada e com um sistema de alarme. Se fosse aberta, iria disparar na recepção. Como ela chegou lá em cima, sem que esse alarme fosse disparado e que ninguém visse? Outra coisa é que as caixas d'água não tinham escada fixa nelas. Provavelmente algum funcionário, quando subisse lá, subiria com alguma escada, ou ele teria que usar a parte do lado, que eu vou deixar na imagem para vocês verem, que é uma espécie de casinha, onde lá sim tem uma escada fixa, e de lá você pode pular na caixa d'água. Não é um pulo tão difícil, mas querendo ou não, é uma dificuldade a mais para alguém que queria tanto chegar aí em cima, ou será que foi levado por alguém? Há relatos de colegas de quarto que falam que sim, que Elisa, um tempo antes, estava tendo alguns surtos, ou mesmo dando trabalho para seus colegas. Alguns até decidiram sair do quarto que estavam com ela para ir para um lugar mais calmo. E será que foi isso que acabou levando ao fim dessa jovem? Com certeza, essa gravação é completamente estranha. Será que alguém perseguiu Elisa no elevador e ficou justamente no ponto cego das câmeras, onde não conseguimos ver? Deu um jeito de burlar a segurança e jogou a garota lá dentro da caixa d'água? Será que Elisa foi vítima dela mesma? Ou Elisa foi vítima de algo mais sobrenatural, algo mais misterioso? Por mais que a polícia tente colocar explicações mais lógicas nesse caso, temos que concordar que há muita coisa estranha rondando o caso de Elisa Lam. Já falando desde o começo, o que é mais estranho nesse caso é que no local do crime foi encontrado algo escrito na parede. Mas iremos chegar nesse ponto logo logo. Vamos ir do começo. Estamos na cidade de Poltua, numa madrugada do dia 22 de novembro de 1976. John Hill é um proprietário de 51 anos de uma lavanderia. Ele foi encontrado morto em uma pequena sala nos fundos do seu próprio estabelecimento por 2 clientes que entraram no local procurando usar o serviço. Eles rapidamente chamaram a polícia. O cenário do local do crime era de uma luta brutal e aparentemente prolongada. John sofreu vários golpes de facas e também foi baleado. Perto do corpo, um policial encontrou uma arma calibre 25 e perto da entrada encontrou 5 marcas de tiros, indicando que John tentou fugir. O assassino atirou e errou a maioria dos tiros. Porém, depois o assassino foi atrás dele, o dominou e encerrou sua vida. Mas o que viria depois seria o mais estranho desse caso. O assassino não fugiu simplesmente. Ele parou durante a madrugada, o que já é estranho, já que ele efetuou tiros, poderia chamar a atenção de algum policial ou de alguma pessoa. Mas não, ele parou e, usando o sangue da vítima, ele escreveu uma mensagem na parede. A escritura era trêmula e difícil de decifrar. A polícia acredita que dizia algo como Black ou Lack, seguido da palavra Older. Até hoje, ninguém sabe o que essas palavras significam em si. E só um adendo dessa parte, John não era um homem negro. A vítima era um homem branco, o que descarta que, por exemplo, a palavra Black tenha sido usada como uma forma de hostilizar ou menosprezar a vítima, ou alguma tentativa de atacar a vítima pela sua raça, já que ele era um homem branco. O que deixa ainda mais misterioso essa escrita na parede. Talvez fosse uma mensagem que somente a vítima e o assassino soubessem. Será que o assassino de John já tinha algum passado com ele? Será que eles já tinham se desentendido por algum motivo? E por isso, além de cometer o crime, o assassino deixou essa mensagem com sangue na parede? Será que ele deixou essa mensagem para algum conhecido da vítima? Ou para algum familiar? Que desentendimento teria acontecido entre John e o criminoso para poder levar uma atitude tão drástica e cruel? John, infelizmente, perdeu a vida naquela noite. E até hoje esse caso misterioso continua sem solução. E essa mensagem com sangue na parede não foi descoberto o significado até agora.